السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, caros irmãos, continuando com nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, abordar novos versículos da nossa lição. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. E de fato, walaqad vem para enfatizar a frase. E de fato, explicamos detalhadamente às pessoas neste Al-Qur'an todo tipo de exemplos. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou para nós inúmeros versículos com exemplos ilustrativos. A tendência do ser humano é seguir o exemplo para que possam melhor perceber as coisas. Este que é o propósito de mencionar exemplos. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Mesmo estando tudo claro, com exemplos detalhados, mas o homem é mais disputador do que qualquer coisa. É uma qualidade humana. O homem, o ser humano gosta de disputar, ainda que as coisas estejam claras por inúmeros motivos. Às vezes é uma questão de ego. Ele quer disputar só por disputar, para mostrar que eu sei mais do que aquele. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Mas o homem é mais disputador do que qualquer coisa. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Este versículo carrega consigo inúmeras interpretações. E nada impediu as pessoas de crerem e pedirem perdão ao seu Senhor pelos seus pecados. Ao lhes chegar a orientação, quer dizer, o Corão, excepto o fato de que deve-se repetir com eles o que aconteceu aos povos primitivos ou que o castigo lhes venha face a face. Esta é uma interpretação que o que impediu. Allah subhanahu wa ta'ala aqui consola o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que, olha, o que impediu as pessoas de crerem e pedirem perdão ao seu Senhor, de acatarem a sua mensagem, que Allah subhanahu wa ta'ala já havia decretado, que, olha, o fim desses é o inferno, excepto o fato de que deve-se repetir com eles o que aconteceu aos povos primitivos, os povos anteriores, de Lut, Hud, Saleh. A mensagem chegou, mas não acataram. Ou que o castigo lhes venha face a face. Aqui os sábios dizem que refere-se à batalha de Badr. A outra interpretação é que
O que impediu as pessoas de crerem e pedirem perdão ao seu Senhor quando chegou-lhes a orientação? O fato de exigirem apressadamente o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah mencionou isso em inúmeros versículos. Eles diziam que, olha, está a demorar, nós já não queremos saber das suas palavras. Faça descer agora o castigo que desceu para os povos anteriores. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. E não enviamos mensageiros a não ser como alviçareiros. Alviçareiros, aqueles que dão boas novas. A quem? Aqueles que aderem à mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munzirin, admoestadores, aqueles que advertem contra o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Porém, os descrentes disputam com falsos argumentos para com esta enfraquecerem a verdade. Liyudhidu, este termo liyudhidu, alguns dizem que, ou traduziram, para com esta refutarem a verdade. Está correta. O termo liyudhidu carrega este significado, mas também carrega este significado para com esta enfraquecerem a verdade e tomam os meus versículos e as minhas advertências como objeto de escárnio. A partir do momento que nós refutamos um fato, por mais lógico que seja, enfraquecemos o fato. Então, os descrentes, por exemplo, hoje, nós vínhamos crescendo e está claro os argumentos do Coran e do Hadith do Nabi alayhi salatu wassalam que a música é haram. A música é haram e nós sempre defendemos isso. Então, quando vêm pessoas e criam dúvidas, que olha, mas isso, mas aquilo, o que acontece com este facto que está enraizado no nosso coração estremece. Antes não havia dúvida alguma, agora passa a enfraquecer, porque nós já lançamos dúvidas contra esta verdade e tomam os meus versículos e as minhas advertências como objeto de escárnio. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. E quem pode ser mais injusto do que aquele que, ao ser exortado com os versículos do seu Senhor, os desdenha? Os versículos de Allah, ayatullah, são mencionados e ele não quer saber, esquecendo-se de tudo quanto tenha cometido. Pratica inúmeros pecados e também não quer saber. Certamente cobrimos seus corações para que não o compreendam. As palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e ensurdecemos seus ouvidos, e ainda que os convides à orientação, jamais se encaminharão. Existem pessoas que pode mencionar tudo.
lógico, argumentos, provas. Ele não quer saber. Não entra e não sai nada. E a resposta qual é? É esta. Inna ja'alna ala qulubihim akinna. Está coberto. Não entra nada. وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Apesar de toda a maldade, Allah subhanahu wa ta'ala diz, porém, teu Senhor é Al-Ghafur, indulgente, perdoador, Dhur Rahma, misericordioso, possuidor de Rahma, vasta misericórdia, e está pronto a qualquer momento para aceitar o vosso perdão. Se ele os punisse pelo que cometem, acelerar-lhes-ia o castigo, porém tem um prazo depois do qual jamais terão escapatória. Se Allah subhanahu wa ta'ala castigasse de imediato, então ninguém de nós estaria presente. Ninguém estaria presente. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tolera até um tempo determinado por ele. E esta é a resposta. Por vezes, agora nós, quando acompanhamos estes ataques na Palestina, por quê? Esta é a resposta. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Todos têm um prazo. Só que Allah subhanahu wa ta'ala que conhece, nós não conhecemos. Então, quando é assim, é submeter-se apenas à decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. E tais são as cidades que as destruímos quando se tornaram injustas, e para sua destruição havíamos fixado um prazo prometido. Os povos anteriores também descreram, desobedeceram a Allah subhanahu wa ta'ala e tiveram um prazo. Quando chegou o tempo fixado por Allah, todos eles deixaram de existir. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Agora Allah subhanahu wa ta'ala fala de Musa alayhi salatu wassalam. Consta que certa vez Musa alayhi salatu wassalam deu um sermão no Bani Israel, eloquente, mashallah. E todos ficaram comovidos, admirados, quer dizer, gostaram. Então, um deles aproximou-se de Musa alayhi salatu wassalam e disse: será que existe alguém mais sábio do que tu na face da terra? Então, Musa alayhi salatu wassalam disse que não, eu sou o mais sábio. Eu sou o mais sábio. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez descer wahi, que olha, existe outro mais sábio. Existe outro mais sábio. E quando Musa disse ao seu jovem servente e indicou, este sábio estará neste ou aquele local, deu coordenadas. Então Musa alayhi salatu wassalam pegou no seu murid, já ouviram esse termo, seu jovem, aquele que andava com ele, que servia, Yusha ibn Nun, seu nome, e depois tornou-se profeta quando Musa alayhi salatu wassalam faleceu. Quando Musa disse ao seu jovem servente: não desistirei até que chegue à junção dos dois mares, ou que tenha de caminhar por muito tempo. Huquba, este muito tempo, os sábios dizem que
70 anos, outros dizem 40 anos. Mencionaram inúmeras interpretações. E os sábios usam este versículo para ilustrar a força de Musa alayhi salatu wassalam na busca do conhecimento. Na busca do conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala informou que, olha, existe outro mais sábio. Ele ficou sentado em casa. Que, olha, eu que sou o boss aqui, não se preocupe. Aquele está longe. Eu aqui que sou o boss. O importante é isso. Não. Musa alayhi salatu wassalam foi à procura desta pessoa. Não desistirei até que chegue a junção dos dois mares, ou que tenha de caminhar por muito tempo. Junção de dois mares, dizem que é um mar romano e persa que juntas. Também existem inúmeras interpretações. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Mas quando ambos se aproximaram da junção dos dois mares, haviam esquecido o seu peixe, o qual escavou seu rumo até ao mar. Levaram merenda, estavam em viagem, então havia um peixe na marmita. Quando eles chegaram nesta junção, aquele peixe milagrosamente saiu da sua marmita e tomou seu caminho. Sarabá, sarabá, o que significa é túnel. Como se tivesse entrado num túnel. Ninguém encontrou. O qual escavou seu rumo até ao mar. Mas vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala diz que Nasiya, que os dois esqueceram-se. Não acusou apenas o murid, o servente. Porque Musa alayhi salatu wassalam também estava presente e poderia ter alertado. Poderia ter alertado, mas ele também não alertou. Então, quando foram mais adiante, disse ao jovem servente: traz-nos o nosso almoço, vamos comer. De fato, estamos muito cansados por esta nossa viagem. Respondeu o servente: acaso viste quando descansamos junto ao rochedo? Quer dizer, nesta junção havia lá uma rocha. E existe diferença entre rocha e rochedo, não lá tanta. Certamente esqueci-me do peixe e ninguém me fez esquecê-lo de o mencionar, senão o Shaitan, e espantosamente tomou seu caminho pelo mar. Certamente esqueci-me do peixe, o que significa esqueci de mencionar para si o que aconteceu, porque ele acompanhou. Ele notou que aquele peixe saiu da marmita e tomou seu caminho. Entretanto, não fez menção imediata para Musa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam disse: isso é o que estávamos à procura, este local é que nós estávamos à procura. Então recuaram seguindo pelas suas pegadas para o local onde estavam anteriormente, na junção dos dois mares.
E encontraram um dentre nossos servos, quando regressaram, a quem concedemos misericórdia da nossa parte. Alguns sábios dizem que é Nubuwa, era profeta, mas a maioria defende que não tratava-se de profeta, Khidr alayhi salam. E lhe ensinamos algum conhecimento da nossa parte. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Musa disse-lhe: porventura poderei te seguir para que me ensines daquilo que te foi ensinado de sabedoria, Rushda? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Khidr respondeu: certamente tu jamais poderás ter paciência comigo. Diz para Musa alayhi salatu wassalam. وكيف نصبر على ما لم تحط به خبرا. E como terás paciência com aquilo que não está ao alcance de teu conhecimento? Quer dizer, as coisas vão parecer maldosas enquanto tem outro significado. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Musa alayhi salatu wassalam diz: Insha'Allah, encontrar-me-ás paciente e não te desobedecerei em ordem alguma. Quer dizer, o professor impôs uma condição e o aluno aceitou, mesmo sendo o profeta de Allah. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Respondeu Khidr: então, se me seguires, não me perguntes acerca de coisa alguma até que te faça menção disso. Não fala nada, até eu fazer menção. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Então ambos se puseram a andar até embarcarem em um barco que o perfurou. Quer dizer, Khidr alayhi salatu wassalam perfurou. Dizem que até entraram gratuitamente, não cobraram. Moisés, Musa alayhi salatu wassalam, lhe disse: perfuraste-o para afogar seus ocupantes. Existia lá uma tripulação, várias pessoas. Sem dúvida que cometeste um ato insólito. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Khidr respondeu: acaso não disse que tu jamais poderias ter paciência comigo? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Musa disse-lhe: desculpa-me por me ter esquecido. Esqueceu, mas não me imponhas uma condição demasiado difícil. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. E ambos se puseram a andar até que encontraram um jovem, o qual o companheiro de Musa matou. Encontraram um jovem, o Khidr pegou e matou. Disse-lhe então Musa: acabas de matar um inocente sem que tenha causado morte a ninguém. Eis que cometeste uma ação terrível. Encontrou um jovem, coitado, e matou do nada. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Respondeu-lhe: não te disse que não poderás ser paciente comigo? قال إن سألتك عن
respondeu: acaso não te disse que tu jamais poderias ter paciência comigo? Disse: se te perguntar acerca de algo, depois disto, então não me mantenhas em companhia. Já terás obtido uma desculpa da minha parte. Se eu voltar a fazer perguntas, então podes me abandonar, não há nenhum problema. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Então partiram, até que quando chegaram aos habitantes de uma vila, pediram de comer a sua gente. Eram hóspedes, mas recusaram-lhes hospitalidade, eram avarentos. Chegou em Maputo, pediu: preciso de comer, preciso de pernoitar, não há nada aqui. Então encontraram nela uma parede quase a ruir, quase a cair, que a consertou. Quer dizer, Khidra alayhi salatu wassalam consertou esta parede, este muro. Então Musa alayhi salatu wassalam, todo zangado, disse: se quisesses, exigirias por isso uma retribuição. Negaram de dar comida, de dormirmos, e ainda tu consertas o muro deles. Como é possível? قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Então o Khidr alayhi salatu wassalam disse: esta é a separação entre mim e ti, já não podemos andar juntos. Agora informar-te-ei da interpretação daquilo sobre o qual não conseguiste suportar pacientemente. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Quanto ao barco que ele perfurou, pertencia a uns pobres que trabalhavam honestamente no mar. Eram irmãos que tinham um barco e trabalhavam. Então quis torná-lo defeituoso, pois atrás deles estava um rei que tomava à força todos os barcos. Todos os barcos que não tivessem nenhum defeito, este rei tomava. Então o Khidr alayhi salatu wassalam perfurou o barco para torná-lo defeituoso, para permanecer com eles, e o rei não tomá-lo. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quanto ao jovem que ele encontrou e matou, seus pais eram fiéis, pessoas obedientes a Allah subhanahu wa ta'ala, e temíamos que os induzisse a transgressão e a incredulidade. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para Khidr alayhi salatu wassalam que este é verdade que é pequeno, mas vai dar muito trabalho aos pais. Por vezes os pais acabam fazendo coisas que atraem a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala por causa do filho. O amor é grande. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que Khidr alayhi salatu wassalam tirasse a vida desta criança, porque ia dar muito trabalho aos pais. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Quiséssemos que o seu Senhor os agraciasse em troca com outro puro e mais afetuoso. E Allah subhanahu wa ta'ala deu outro filho melhor. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان
ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Quanto ao muro que ele consertou, pertencia a 2 jovens órfãos da cidade, órfãos, debaixo do qual havia um tesouro seu. O pai havia enterrado um tesouro. Seu pai era virtuoso e teu senhor tensionou que alcançassem a puberdade para que pudessem tirar o seu tesouro. Por causa da piedade do pai, os filhos tiraram benefício. É por isso que os nossos sábios dizem que o temor a Allah, a piedade, carrega consigo baraka, não só para si, para seus filhos também, para a sua família também. Existem pessoas, famílias que ninguém conhecia, mas por causa daquele piedoso, que olha, aquele pertence àquela família, tornou-se nobre. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele deixou filhos, mas porque era piedoso, foi enviado Khidr para consertar. Havia um tesouro e ainda não era tempo dessas crianças terem acesso, poderiam ser burlados ou roubados. Então, porque o muro já estava para ceder, teve que consertar até chegar o tempo ideal deles descobrirem, para que pudessem tirar o seu tesouro. Isso é do beneplácito de teu Senhor. Misericórdia. Rahmatan min Rabbik. Wa ma fa'altuhu an amri. Não o fiz por minha própria vontade. O Khidr alayhi salatu wassalam a dizer. É por isso que certos sábios defendem que ele foi profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Não o fiz por minha própria vontade, mas sim tudo veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Esta é a explicação daquilo em relação ao qual não foste paciente. Porque primeiramente parecia tudo maldade. E muita coisa acontece na nossa vida e nós não conseguimos interpretar. Por que está a acontecer isso? Por que está a acontecer aquilo? Se eu faço isso, se eu faço aquilo. Mas conforme dissemos, o crente deve ser submisso a Allah subhanahu wa ta'ala e sempre depositar confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Que tudo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu acontecer, existe lá uma sabedoria. É difícil, o nosso juízo não consegue. E já falamos também que da mesma forma que a nossa visão tem limitação, nós não conseguimos enxergar, alcançar o que está a acontecer no Alto Maé, não conseguimos escutar o que está a acontecer depois do muro. O nosso juízo também tem limitação. Nosso juízo tem limitação, não conseguimos perceber tudo. Musa alayhi salatu wassalam também, apesar da profecia, profeta de Allah, recebia o wahi da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também não conseguiu perceber. Só depois que Khidr alayhi salatu wassalam explicou. Que Allah proteja todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.